Boa tarde a todas e a todos. É um prazer apresentar aqui esse painel para vocês. Eu vou começar pontualmente, senão os organizadores aqui do evento vão me esfolar. Eu sou Priscila Braulio Gonçalves, sou diretora vice-presidente do IBRAC, advogada, fundadora do BGA, e juntamente com os meus amigos Márcio Bueno e Eduardo Caminati, nós propusemos esse painel que foi aceito pela comissão organizadora. Hoje eu vou ser apresentadora desse painel e vou apresentar para vocês um caso hipotético que vocês devem ter percebido, tem papéis nas cadeiras aqui, nessa sala, para vocês acompanharem a leitura do caso, acompanharem os argumentos. Antes de mais nada, eu tenho aqui ao meu lado o Felipe Roquette, que é bacharel em Direito pela UFMG, mestre em Ciência Política pela UNB e doutorando em Direito da Regulação pela FGV do Rio. Desde 2004, o Felipe é servidor público federal da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Atualmente, ele é coordenador geral de análise antitrust da Superintendência Geral do CAD, responsável pelo programa de leniência antitrust. Então, bem-vindo, Felipe, aqui ao nosso painel. O Felipe vai ser o nosso comentador e eu vou apresentar o caso e depois vou apresentar os demais panelistas e seus respectivos papéis. Vou me deslocar um minutinho. Um primeiro disclaimer... Nossa, está alto isso aqui. Um primeiro disclaimer que eu queria fazer é que os fatos narrados a seguir, bem como os nomes atribuídos às partes, são fictícios, foram elaborados apenas para os fins deste painel e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Vamos ao caso, então. O Ministério de Assuntos Espaciais da Colônia Brasileira em Marte decidiu promover uma licitação pública para a contratação do serviço de monitoramento e segurança por sistema de satélite, com cobertura sobre toda a área ocupada pela referida colônia no planeta vermelho, incluindo áreas urbanizadas com elevado índice demográfico e regiões periféricas com baixa densidade demográfica, incluindo um território conhecido como sombra, de difícil acesso à população, com inúmeros trechos montanhosos e um lago gaseificado altamente tóxico. O edital dessa licitação previa a abertura de envelopes com preços, seguida da análise de documentos comprobatórios da qualificação técnica do vencedor. Então, trata-se de uma licitação na modalidade menor preço. A participação em consórcio foi expressamente admitida sem ressalvas. O mercado privado de monitoramento e segurança por sistema de satélite de Marte é composto pelas empresas Super Shield, cuja abreviatura é SS, Estrela de Marte Segurança, EM, e Megaforce, MF, cada uma com cerca de 30% de market share, e uma franja composta por agentes com market shares variando entre 1% e 5%. Então, como vocês podem ver aqui nesse gráfico de pizza, tem os market shares dessas empresas mais precisos, das três maiores. Desde a publicação do edital, a Super Shield, a Estrela de Marte e a Megaforce iniciaram negociações para um consórcio. As três, individualmente, possuíam requisitos e capacidade técnica para participar individualmente dessa licitação. As negociações resultaram na formação do consórcio Beta, pela Super Shield e pela Megaforce. A Estrela de Marte, que vinha participando dessas negociações, informou as demais que não integraria o consórcio, em razão de problemas internos. Vejamos aqui a mensagem que o CEO da Estrela de Marte, o senhor Yuri Gagarin, enviou aos seus pares Mel Armstrong, da Super Shield, e Spock Martins da Silva, da Megaforce. Amigos, foi um enorme prazer conversar com vocês nos últimos meses. Infelizmente, o nosso conselho decidiu que a Estrela não fará parte do consórcio. Uma pena. Fiquem tranquilos, porque também ficou decidido que não participaremos dessa concorrência, individualmente ou com terceiros. Eu gostaria de poder passar mais detalhes agora, mas o jurídico proibiu. Posso antecipar que isso se deve a problemas internos que recentemente se agravaram, mas que acredito serão resolvidos em breve.
Sentirei falta dos nossos encontros, principalmente as noites de queijo e vinho com as famílias. Na data da abertura, então foi formado um consórcio com 2 das empresas, sem a Estrela de Marte. E na data da abertura das propostas, então concorriam 2 participantes, o consórcio Beta, integrado pela Super Shield e pela Megaforce, e uma empresa chamada OVNIs Blindados, a mais recente ingressante no mercado de segurança de Marte, com um desempenho impressionante. Essa empresa, controlada por um excêntrico bilionário, conquistou um market share de 5% em menos de 2 anos de atuação em Marte. Pois bem, abertos os envelopes das propostas, verificou-se que o melhor preço, que está na tela para vocês conferirem, de 8,5 milhões de reais marcianos, foi oferecido pela OVNIs Blindados, justamente a entrante, sendo 15% inferior ao preço do segundo colocado, justamente o consórcio Beta, que ofertava 10 milhões de reais marcianos. Na sequência, foi aberta uma fase de lances públicos e sucessivos, sendo que o consórcio Beta não fez lances. A OVNIs Blindada foi, então, declarada vencedora na fase de propostas. Com isso, teve início a análise de documentos de habilitação técnica da empresa. Mas essa empresa acabou sendo inabilitada, porque ela não foi capaz de comprovar a capacidade técnica da cobertura da região da sombra. Diante da inabilitação da empresa, que havia ofertado o menor preço, a comissão de licitação buscou negociar com o consórcio Beta, o segundo colocado, solicitando um desconto, como é de praxe em licitações públicas. O consórcio, porém, não aceitou modificar a sua proposta e o objeto do certame foi adjudicado a ele pelo preço original de 10 milhões de reais marcianos. Ao final, a comissão de licitação divulgou o orçamento estimado para esse projeto pelo poder público, que era de 11 milhões de reais marcianos. Na semana seguinte à abertura de propostas, a Estrela de Marte Segurança pediu recuperação judicial. Na mesma semana, a Unidade de Assuntos Marcianos da Autoridade Antitrust Brasileira instaurou uma investigação para apurar infração concorrencial em face das empresas integrantes do consórcio Beta e da Estrela de Marte. A Super Shield e a Megaforce, integrantes do consórcio, são acusadas de eliminar a concorrência, dominar o mercado, fraudar o caráter competitivo da licitação por terem formado o consórcio. A Estrela de Marte, que não participou do consórcio, foi acusada de trocar informações sensíveis com concorrentes e fraudar a concorrência pública. Muitos meses depois, encerrada a instrução, estamos assistindo ao julgamento desse caso. E convidamos vocês, o nosso público, a participar desse julgamento por meio de um link que nós vamos abrir ao final das sustentações orais, que vocês vão poder votar, decidindo se essas empresas, cada uma delas individualmente, violou a concorrência. Eu vou fazer um segundo disclaimer agora, antes de apresentar os nossos participantes da equipe de defesa e de acusação. Todos os participantes desse painel estão desempenhando papéis. Em nenhuma hipótese as suas falas, inclusive das autoridades aqui presentes, devem ser tomadas como opiniões e menos ainda como posicionamentos oficiais das entidades onde exercem as suas funções. Bem, então começamos. No time de acusação, teremos Lenisa Rodrigues Prado, graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, advogada, especialista em Direito Tributário e Concorrencial, consultora jurídica, mestre em Direito Concorrencial pelo IDP, onde leciona Direito Tributário, e doutoranda em Direito Tributário pelo FMG. Conselheira do CAD, entidade que ela representa no Conselho Federal Gestor do Fundo de Direitos Difusos. Atuou como advogada em grandes bancas, ocupou cargos de conselheira do CARF, de assessora jurídica do DENIT, assessora jurídica do Ministério dos Transportes e assessora jurídica do Superior Tribunal de Justiça, no gabinete do ministro Sebastião Reis. Seja bem-vinda, conselheira. Ainda pelo time da acusação, temos Márcio de Carvalho Silveira Bueno, sócio de Caminati Bueno Advogados, ex-presidente do IBRAC e ex-pincadista. Bem-vindo, Márcio. Obrigado. No time de defesa, do outro lado do ringue, teremos Fernanda Garcia Machado, superintendente adjunta do CAD,
Fernanda atuou como coordenadora geral de análise antitruste do CAD de 2012 a agosto de 2022 e anteriormente na SDE. É graduada em Direito pela Unesp, especialista em defesa da concorrência pela FGV de São Paulo, pós-graduada em Direito Público pelo IDP. É doutoranda em Direito pela Universidade Nova de Lisboa. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. E temos, finalmente, também pelo time de defesa, Carlos Ragazzo, professor da Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor pela UERJ. Sejam bem-vindos. Eu espero que as equipes se tratem com cordialidade. Iniciaremos, então, com o time de acusação. A defesa sempre fala por último. Cada time tem 15 minutos para apresentar os seus argumentos e convencer esse público. E eu vou cronometrar o tempo dos senhores. Então, a equipe da acusação pode iniciar. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer realizado pelo Caminati e pela Priscila. Eu apenas acabei ajudando um pouco. E iniciar, acho que tranquilizando a Priscila, que não vai ser necessário os 15 minutos, porque o caso é tão claro que dá para fazer uma sustentação de acusação em poucos minutos. Queria também aproveitar para agradecer o Caminati, a Julie e a Tatiana, que me ajudaram na preparação aqui da acusação, assim como minha colega, doutora Aline Zaprazo, que forma o time aqui de acusação. Time nota 10. Exato. Time nota 10. Time nota 10. E, obviamente, também cumprimentar aqui os adversários da defesa, doutora Fernanda Machado, doutor Carlos Ragazzo, e a mesa aqui mediadora, e principalmente vocês, conselheiras e conselheiros, que vão julgar o nosso caso aqui. Dando início aqui à nossa acusação, o que é importante? Importante que, ao longo da instrução processual, ficou evidenciado que o Ministério de Assuntos Espaciais da Colônia Brasileira de Marte foi vítima de uma ação coordenada entre as empresas que respondem por 90% do mercado relevante de monitoramento de segurança via satélite, resultando num prejuízo de, do mínimo, 1,5 milhão de reais marcianos. De fato, e como que isso se deu? Isso se deu através de uma ação entre essas empresas que, ao invés de disputarem acirradamente a licitação, como seria esperado, optaram por alinhar a participação via um consórcio. Como sabemos, uma formação de consórcio, e aí tem uma série de julgados, alguns julgados do CAD nessa direção, não pode ser analisado como um cartel comum per se, mas sim pela regra da razão. Mas o fato é que, nesse caso específico, não há dúvidas de que houve um prejuízo grande à concorrência, que se tornou absolutamente inviabilizada pela forma como essas empresas se coordenaram. Evidente, e não se trata de demonizar a participação via consórcio, porém, isso baseado nas melhores práticas internacionais, assim como também num julgado bastante recente do CAD, havendo a possibilidade da participação de forma individual das empresas, apenas em justificativas e casos muito excepcionais é que é autorizada a formação de um consórcio. E aí, eu vou tomar liberdade aqui, colega, de citar alguns trechos dos votos dos conselheiros do CAD nesse julgado recente, que são bastante elucidativos. Por exemplo, o voto do conselheiro Luiz Hoffmann, ele assevera: em que pese existir a figura da formação de consórcios, isso não significa que ela possa ser utilizada como instrumento para a realização de atos anticompetitivos. Debruçando-me sobre os autos, ao meu ver, ainda que não se descarte que a formação de consórcios possa gerar eficiências e sinergias para as empresas deles participantes, as representadas não lograram êxito em demonstrar que a formação de consórcio era estritamente necessária, não comprovando que a participação individualizada de cada representada seria econômica e tecnicamente inviável. Caso não conseguissem atender
integralmente as demandas do agente contratante, não poderiam utilizar de subcontratações para fazê-lo. Prática que é recorrente no mercado, ou seja, só poderia ser autorizada a formação de um consórcio, nessas hipóteses, se não houvesse uma forma outra, menos onerosa para a concorrência, que viabilizasse a participação na licitação. Também o conselheiro Gustavo Augusto, entre aspas, tem que, em regra, o consórcio de licitação deve ser considerado como juridicamente admissível e lícito, a depender das regras específicas contidas no edital, naturalmente. Contudo, se o mesmo é formado por 2 ou mais agentes econômicos que possuam mais do que 20% de market share, a sinergia entre esses agentes pode ser suficiente para excluir competidores e gerar condutas anticompetitivas, como verificado nos exemplos listados na experiência internacional. E, por fim, o presidente Alexandre Cordeiro votou no sentido de que, conforme já salientado no voto, o dever de cautela que as empresas com elevado poder de mercado, por imposição legal, detêm ao realizar um consórcio com demais empresas também detentoras de poder de mercado, é de ter extrema prudência, consubstanciado no dever de diligência imposto por nossa lei concorrencial. Então, há uma jurisprudência bastante clara na direção de que a formação de consórcio, quando existe a possibilidade de participação individual, e nos autos ficou evidenciado que as 3 empresas dominantes do mercado, que são Super Shield, Megaforce e Estrela de Marte, só poderia ser viabilizado se tivesse uma circunstância bastante excepcional e que não apareceu essa circunstância ao longo do processo. Resta claro que todas elas têm poder de mercado individualmente e coletivo, dominando 90% do mercado, e que tinham também as condições de participar individualmente. Ao longo da análise do processo, não apareceu nenhuma circunstância excepcional que pudesse vir a justificar a formação de consórcio entre elas. E nós tivemos efeitos claramente deletérios decorrentes da conduta, em primeiro lugar porque, a partir da forma como conduziram a negociação do consórcio, inviabilizou completamente a concorrência na licitação. Em segundo, que, como foi bem narrado pela doutora Priscila, houve um sobrepreço de 15% entre a proposta vencedora, que é da OVNIs Blindados, que depois acabou sendo inabilitada, e a proposta do consórcio. Então, e mesmo depois de tentativas de negociação por parte do agente licitante, o consórcio se manteve absolutamente irredutível, não ofereceu nenhum tipo de desconto. Então, fica claro que existe uma ação coordenada entre agentes que detêm a posição dominante, individual e coletiva, e que o resultado dessa ação coordenada foi a completa eliminação de qualquer tipo de possibilidade de concorrência nessa licitação tão importante para a colônia brasileira em Marte. De modo que não resta dúvida que as empresas, todas elas, Estrela de Marte, Super Shield e Megaforce, devem ser condenadas pelas senhoras e senhores conselheiros e conselheiras. Eu queria passar a palavra para a colega doutora Denisa, que vai complementar. Boa tarde. Boa tarde a todos, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. E eu vou aqui acrescentar alguns adjetivos à eloquente fala do meu colega aqui, que, munido de um equilíbrio paulistano, aristocrático e monárquico, teceu comentários muito imparciais, defendendo claramente o amplo direito aos primados constitucionais que temos no Brasil e em Marte. Mas esse caso, meus senhores, comove qualquer cidadão de bem.
a junção das 3 maiores empresas que atuam no setor de monitoramento e segurança via satélite em Marte é muito, muito pessoal para cada um dos senhores. O que é estar em Marte sem segurança? Não pode? Estaremos, então, à mercê de qualquer pirataria interplanetária? Não teremos segurança nas nossas transferências de dados com os nossos avós que permanecem no planeta Terra? Que isso? Qualquer coisa. O que vai ser a privacidade do brasileiro em Marte? Se esse crime de lesa pátria e planeta perdurar sem nenhum tipo de sanção. Conselheiros e conselheiras, agora eu vou passar a rebater item a item da defesa que será apresentada pelos nobres causídicos para garantir o direito de defesa, mas eu vou te dizer, é tudo patacada. Isso vai ficar comprovado e os senhores vão concordar comigo. A primeira, em preliminar, eles argumentam que a autoridade antitruste brasileira não teria competência para analisar esse caso. E trazem como fundamento o parágrafo 2º do artigo 175 do RICAD. Excelências, não há patacada maior. É óbvio que há interesse público aqui, porque houve uma contratação fraudulenta através da associação dos 3 maiores concorrentes nesse mercado, que resultou num desvio de dinheiro público para pagar a margem de lucro desses meliantes. Porque a associação... Todo mundo sabe que no Brasil, quem se associa pode virar meliante, né? Não podemos deixar isso em mente. É sabido também que o consórcio é uma forma lícita de atuação de empresas idôneas, né, que buscam garantir seu melhor resultado. Mas o consórcio idôneo é aquele que é formado a partir de propósitos democráticos, legítimos e racionais. Agora, empresas que poderiam amplamente competir individualmente, se associar, sem nenhum critério, é demonstração do ilícito. Isso daí já é uma presunção que a gente já pode passar batido. O que acontece? Nós temos, qual é a imputação que alegamos aqui? Há uma adoção de estratégia anticompetitiva e de fechamento de mercado que sujeita, sim, a penalidade da Lei 12.529. Há uma conduta coordenada, materializada na formação do consórcio entre concorrentes efetivos, com potenciais vantagens comuns, resultante da supressão da livre concorrência e a redução da pressão competitiva dos demais participantes do mercado do monitoramento de segurança por sistema satélite de Marte. Olha, o desdobramento dessas práticas constata-se a eliminação da competição entre esses integrantes do consórcio, que, numa situação comum e legítima, estariam brigando com garra e com muito afinco para conseguir o melhor preço e a contratação. Há também a criação da dificuldade da participação de empresas menores no certame público e, obviamente, ao abuso do poder da posição dominante das representadas, ao impedir ou inviabilizar a atuação das concorrentes de menor porte na prestação de serviços e monitoramentos de segurança por sistema satélite de Marte. Digo mais, geralmente a história nos mostra de que quem ganha esse tipo de contrato com o Ministério dos Assuntos Espaciais, o MAI, que não é mãe, gente, tem que prestar contas de cada centavo que é gasto, porque é instituição pública, acaba por ter um progresso muito grande na tecnologia que desenvolve, porque passa a utilizar a infraestrutura essencial da administração pública. E no período do contrato, consegue ter um ganho significativo de eficiência e faz largos passos do seu segundo rival. Ou seja, a própria contratação já é um benefício inestimável nesse setor de tecnologia, que necessita de tecnologia e que necessita da utilização da infraestrutura essencial disponibilizada pelo órgão contratante, né? Não é só a falta de competição entre elas que é um sinal de que há um ilícito aqui, mas também as 3 unidas, elas acabam por acumular um gigantesco conjunto de ativos de infraestrutura
que são complementares, são sobrepostos àqueles que as outras concorrentes vão ter, né? A conduta é semelhante a um cartel, mas não se identifica como cartel. Na medida em que restringe a concorrência horizontal e atinge os rivais de forma coordenada, em que não há espaço para que se resolva a situação. A conduta coordenada horizontal, ela pode gerar efeitos negativos sobre o bem-estar do consumidor, que nessa hipótese são todos os brasileiros que residem no planeta Marte. Eis que o sistema privado de monitoramento e segurança por satélite é suplementar ao sistema público. E a gente sabe que, recentemente, o sistema público foi insuficiente para garantir a segurança e a estabilidade de todos durante o tempo que foi institucionalizado o monopólio estatal. Aliás, eu agradeço aqui a todos aqueles que atuaram de frente para derrubar, para criar uma concorrência privada dentro de um setor que historicamente era monopolista estatal. Eu agradeço. Porque só assim é que foi possível reduzir o valor das taxas de segurança pública cobradas por esse serviço. Olha, já falamos aqui, e meu colega foi brilhantemente e de uma forma muito estoica, esclarecendo que o consórcio não é um ilícito presumido, mas os efeitos deletérios nesse caso são tão gritantes que precisa ser cego, surdo, mudo e um pouco manco para não perceber, né? A constatação do sobrepreço de 1,5 milhões de reais marciano é dinheiro que não vai para o sistema de saúde, não compra vacina, não paga merenda. O que a gente faz? Tanto no Brasil quanto em Marte, são serviços essenciais que a Constituição obriga o governo brasileiro a conceder. Então, eu trouxe aqui precedentes do TCU, da OCDE. Todos eles indicam que temos que adotar a regra da razão para analisar esse caso. E o que a razão nos importa? Ponderação. E a ponderação tem que registrar aqui, tem que tornar claro. Doutora Lenisa, o seu tempo se esgotou. Muito desculpa, viu? Assim, mas agora eu vou completar em 30 segundos. Não, eu só estou aqui um ato de longa mão do governo, representante do interesse de cada um dos senhores. Eu estou sem entender, porque foi-me dito que o Causídio ia observar os 15 minutos, eu estou vendo, na verdade, uma Começou a patacada, tudo bem. Existem regras, elas não são seguidas, por quê? Não, tudo bem. Daqui a pouco eu levanto uma questão de ordem que, se me abolir aqui a fala, vocês vão ver. Tá bom? Tá certo? Pode ir. Não me intimido. Não me intimido. Jamais. Não me intimido. Faça o que você quiser, as prerrogativas estão asseguradas. OAB virá. Aqui é cana, é cana. Eu passo agora a palavra, então, à equipe da defesa. Boa tarde. É com grande alegria que recebo e estamos aqui, né, com todos esses conselheiros e conselheiras do CAD para decidir esse caso que é muito simples. Embora todo o esforço da acusação tenha sido no sentido de demonstrar que supostamente não estamos diante de um caso em que se trate de eficiências e sinergias, o que vai ficar bem claro e demonstrado documentalmente, como até solicito que já seja colocado o documento que foi enviado, colocamos para que todos os conselheiros e conselheiras pudessem ver que há imensas demonstrações de que o consórcio, ora tratado, tem propósitos legítimos e racionais. Então, falando aqui em nome das nossas clientes, do Ragazzi Machado Associados, estamos aqui representando a Super Shield e a Megaforce. Até nos chama a atenção o fato de colocar aqui também a Estrela de Marte, sendo que ela não participou do consórcio, ela nem mesmo é acusada de qualquer conduta anticompetitiva relacionada a ações coordenadas, e sim pela questão de trocas de informações sensíveis. Então, estamos aqui, deixamos muito claros que somos representantes da Super Shield e Megaforce. Por favor.
Então, de forma muito simples, fazendo esse esclarecimento, o que estamos lidando aqui é com o primeiro ponto, por ter sido formado um consórcio, e o indício muito simples e sem fundamento legal apresentado é que as empresas elas teriam condições e requisitos e capacidade técnica para participar isoladamente. Não é o que se verifica nesse caso. E demonstraremos que não havia requisito financeiro para participar, sim, havia requisitos de capacidade técnica, mas demonstraremos que há questões financeiras que impunham a necessidade de formação de um consórcio nesse caso. E a segunda conduta, que parece ter sido esquecida pela acusação, foi no sentido que é o que está no processo e a gente deve se ater a ele. A segunda acusação é de trocas de informações sensíveis, por favor, no próximo slide, referente ao fato de uma terceira empresa, ou que a empresa ela teria trocado informações com as nossas clientes e que também demonstraremos que a conduta não ocorreu. Por favor, próximo slide e próximo. Então, o grande ponto é que a participação em consórcio, ela está, e ela, como bem apontada pela acusação, ela tem uma presunção de legalidade e está previsto na Lei de Licitações e Contratos de Marte, da Lei da Comunidade Antitruste da Terra, que também utilizamos de forma subsidiária nesse presente caso. E, em termos da perspectiva antitruste, o consórcio, ela não só um ilícito, como ela não é um ilícito por si só, é claro, e ela muitas vezes tem por objetivo fazer com que as empresas participem de uma forma mais eficiente, é isso que demonstraremos. Então, no próximo slide, por favor. Como a jurisprudência mostra, há situações em que o consórcio ele funciona como uma forma, sim, de burlar a licitação, mas para que isso seja feito, alguns pontos, né, devem ser observados, e os pontos principais, embora eles tenham eliminado nossa tela aqui, os seguintes pontos eles devem ser observados. Então, se o edital ele contempla a hipótese de consórcio, o edital é muito claro nesse sentido, sem qualquer ressalva, justamente porque se sabe que é um projeto de ampla necessidade de investimento, e por isso foi assegurada essa possibilidade sem qualquer ressalva. O órgão licitante fez uma ampla pesquisa de mercado e viu que o consórcio, nesse caso, se habilitado sem ressalvas, é porque ele poderia trazer uma vantagem econômica para o contratante. Temos que ver se há racionalidade na adoção do consórcio, se há evidências de que as empresas poderiam prestar os serviços individualmente, se há indícios de mecanismos de compensação, que veremos que não há nesse caso. Também não há qualquer indício de bid suppression ou bid rotation, e também a natureza das provas analisadas. O caso que estamos diante não cobre nenhuma desses requisitos para que o consórcio se enquadre nessas questões ilegais. Por favor, próximo. Então, a gente tem a questão como já muito bem apontado pela acusação, a gente precisa de uma investigação intensiva sobre o propósito e os efeitos da colaboração. Estamos diante de um caso observado pela regra da razão, e aqui o que não faltam são razões e justificativas para esse consórcio. Por favor. O próximo, por favor. Como eu já disse, já está claramente previsto que temos a previsão no edital. Estamos diante de um serviço claramente complexo. Então, tinha uma área de difícil acesso e a população, com inúmeros trechos montanhosos, lago gaseificado, que apenas uma das empresas ela tinha condição, então, por isso, o consórcio se mantinha pertinente e necessário. Ela permitiu um compartilhamento de know-how e trouxe várias sinergias positivas, e não à toa a duração... esse serviço ele se mostra algo válido em vários planetas.
Então, você dizer que não pode ser feito um consórcio nesse mercado, isso quer dizer que você elimina que essas empresas que estão agora atuando em consórcio deixem de investir em outros planetas, prestem esses serviços em outros planetas, porque eles já têm que, numa análise por parte da administração, de que ela tem condição de, nesse momento, participar individualmente, e os projetos futuros, e os planetas futuros, eles vão ficar desabastecidos de empresas que têm condições de participar em várias, estimular a concorrência em vários outros planetas, não nos parece razoável. Próximo, por favor. Em termos da perspectiva financeira, o nosso grande ponto aqui é que, embora tivesse requisitos técnicos para tanto, as empresas, como eu bem mencionei, ao participarem em consórcio, elas mitigam o risco de investimento. E, ao fazer isso, a gente tem que para o caso aqui, tinha uma especificidade muito grande que, para atingir essa área das sombras, se necessitava da construção de uma Death Star que trazia investimentos gigantescos. Não se dá para participar, mesmo com 30% de mercado, uma empresa sozinha prestar um serviço como esse. O consórcio impunha, se necessário. Próximo, por favor. Então, não há qualquer indício de irregularidade no processo licitatório, ou qualquer evidência de mecanismo de compensação. A empresa OVNI, que se mostrou vencedora, apresentou a primeira proposta, apresentou aquele valor porque ela não tinha capacidade técnica para tanto, então não é um ponto de referência para falar em qualquer sobrepreço. E, na verdade, a proposta se mostrou 10% a menos do valor orçado. Não é possível falar em qualquer prejuízo para a administração nesse caso. E, por consequência, qualquer problema concorrencial. Quantos minutos faltam? Quer complementar? Fazer aquela... Bom, e então... em relação à questão da Estrela de Marte, ela não participou, e ela não participou do consórcio por questões alheias à vontade dela, o que, inclusive, ela poderia ainda assim participar depois. O fato de uma empresa se retirar e dizer que não vai participar, uma empresa com 30% do mercado, poderia ser plenamente um blefe. Então, continuava um potencial participante dessa licitação. Então, a gente está falando ao contrário do que fala a acusação, que 90% do mercado estaria num consórcio. Não há essa realidade. Temos 60% de market share e, ainda assim, uma grande possibilidade de outros participantes, inclusive a própria Estrela de Marte, poderia ingressar em outro consórcio. Obrigado. Só para a gente poder, talvez, nivelar um pouco melhor e poder complementar o que a minha colega participou, joga aí no último slide, por favor. Pode ser mais um, por favor. Mais um. A razão pela qual nós estamos passando por isso tudo é porque a acusação simplesmente não fez a acusação de trocas sensíveis, né, de informações sensíveis. Então, eu estou presumindo que isso acabou sendo resolvido e nós não estamos mais sendo acusados dessa parte. Pela ordem. Questão de ordem. Desculpa. Questão de ordem. Precluiu, conselheira. Não precluiu, conselheira, não. Desculpa, procuradora. O senhor está aqui falando que a gente deixou uma imputação... Por favor, a mediação, não, será que é possível? Senhora mediadora? Eu não consigo falar. Pela transparência. Sim, pelo amor de Deus. Porque aqui todos os conselheiros e conselheiras receberam os documentos, eles leram o processo. Por favor, decoro. Muito difícil. Não, aqui ninguém deixou a acusação de lado, não. O e-mail do senhor Gagarin, que disse que tomava vinho e comia queijo com o pessoal, deixa claro que quem é que bebe vinho e não troca uma informação sensível com desconhecidos? Que sará com conhecidos. Procuradora. Isso daqui está registrado nos autos. Mentiras sinceras não me interessam, procuradora. Lá vem. A gente precisa reconstruir essa sociedade dessa quantidade de fake news, não dá. A patacada.
Não é possível isso, por favor. Bota aí mais um slide, por favor. Vamos voltar ao técnico. Nós paramos aí o seu tempo, então o senhor vai ter o seu tempo devolvido. Estou precisando de uma condução aos procuradores que se comportem com decoro, que esse tribunal exige, né? Por favor. É difícil manter a compostura para a gente não ter um dia de Bob Jefferson aqui. Eu estou me restringindo, tá? Ai, meu Deus. Assim, com essas pitadas de psicopatia fica difícil. Não dá. Que isso. Podemos ir? Posso, por favor? Posso ter meu tempo de volta? O seu tempo foi devolvido. Obrigado, agradeço. O senhor tem 5 minutos. Eu agradeço, obrigado. Bom, o fato concreto é um só, é simples, e se a gente se despir desses discursos apaixonados e repletos de fake news, a gente consegue ir para os pontos objetivos envolvidos nesse caso. Isso. Primeiro ponto, assim, desculpa, difícil. Difícil. É isso. É difícil. Pelo amor de Deus. Assim, não há ambiente democrático onde não há espaço para que a própria defesa se manifeste. Não existe isso. Que isso. Outra Vamos lá. Fake news aí, ó. Fake news. Esteja preso. Olha, garantindo aqui. Fatos aqui. Vamos aos fatos, senão a história é essa narrativa totalmente fora de propósito. Edital contempla a hipótese de consórcio. Contempla a hipótese de consórcio. Tem racionalidade na adoção desse consórcio. A possibilidade de você participar de maneira individual, ela não está restrita à capacidade técnica individual. Todo e qualquer consórcio tem que levar em consideração a possibilidade financeira de você fazer essas obras, e isso deve ser considerado não só em relação àquela obra específica, mas a outras também. Porque senão a administração pública vai ficar sendo prejudicada de alguma maneira. E não é esse o objetivo da formação de consórcio, e muito menos do formato das licitações. Você não tem evidência nenhuma de mecanismo de compensação. Por quê? Qual é a racionalidade de fazer isso dessa forma? Isso não foi provado, não tem evidência. Não tem indício nenhum de bid suppression, não tem indício nenhum de bid rotation. O que existe é uma narrativa. E só se a gente for voltar assim, às evidências concretas, até mesmo a ideia de poder de mercado tem que ser relativizada. A gente está falando de mercado de licitações. Mercado de licitações, os market shares se alteram de acordo com as licitações. Então não foi feita nem sequer uma análise ao longo dos anos para ver se esses market shares eram ou não eram estáveis. Nem isso aconteceu. A acusação não fez o trabalho dela. Não fez, não soube fazer. Então agora é o momento de arquivar esse processo, é o momento da gente chegar e poder dar tranquilidade para o setor privado, para que ele possa se estruturar da maneira correta e, de fato, chegar aí numa solução que vai ser melhor para todos os brasileiros, seja eles em Marte, em Urano, ou a mesma aqui na Terra, onde nós estamos nesse momento. Então, o que vocês veem, o que vocês viram, é um discurso apaixonado, sem prova, sem evidência. Se a gente for colocar ponto a ponto, nem sequer prejuízo teve. Fernanda falou isso e eu volto para vocês. Esse 1,5 milhão ele não é parâmetro para absolutamente nada. A empresa não tinha qualificação técnica, foi inabilitada. Que efeito teve? É só isso, sem fake news. Só esclarecer que a evidência está na música. Nos autos temos materialidade do crime. É só os senhores analisarem os autos. Evidência a gente deixa para a música, senhor doutor Ragazzo. Doutor Ragazzo, doutora Fernanda, encerraram? Sim, observando o prazo. É verdade. Eu peço à equipe de acusação, então vamos aplaudir as duas equipes. Eu gostaria agora, eu estou muito indecisa, realmente eu não sou paga para isso aqui, né, esse tipo de coisa. Eu estou muito indecisa, eu gostaria de ouvir o meu colega comentador que achou, doutor Felipe, dessas manifestações, retirando, claro, essas trocas de ofensas, que a gente vai retirar dos autos, vai riscar dos autos esse tipo de manifestação, mas em relação aos argumentos, acho que os dois grupos trouxeram argumentos interessantes, não? Sim. Em primeiro lugar, parabenizar os patronos. Não tenho competência para retorquir os argumentos apresentados por ambas as equipes. Eu queria fazer duas provocações, uma provocação para a equipe de acusação e outra para a de defesa, para ajudar os nossos conselheiros aqui a decidirem esse caso concreto. A primeira provocação destinada à equipe de acusação, eu fico me questionando, em todas as vezes que a gente se depara com esse tipo de caso, se não seria o momento da gente criar uma espécie de hermenêutica franciscana, de sermos mais humildes em relação ao órgão antitruste. E por que eu estou falando isso? Eu acho muito complicado exigir da autoridade antitruste aqui de Marte
que substitua os agentes econômicos no momento de decidir pela viabilidade ou não de um consórcio. Eu fico me perguntando se a autoridade antitruste está instrumentalizada, se possui os instrumentos analíticos e a expertise necessária para decidir pela empresa se ela deve participar isoladamente ou não, se ela deve constituir o consórcio ou não. Uma vez o órgão licitante tendo definido que talvez seja o órgão que mais conhece aquele mercado, que quer contratar aquele serviço ou adquirir aquele produto, definiu que o consórcio é possível, eu acho que já cabe aí uma deferência ao órgão licitante. Mas não apenas isso. Uma vez que as empresas se estabelecem, por exemplo, como os senhores sugeriram, um teste para avaliar se a decisão de constituir consórcio é possível ou não, baseada no critério de que a empresa pode oferecer esse serviço isoladamente, a autoridade antitruste é capaz de substituir o agente econômico no momento de tomar essa decisão numa licitação única. A gente está tomando uma decisão baseada numa licitação única, sem considerar o caráter dinâmico desse mercado. No seguinte sentido, pode ser que naquele momento o consórcio seja a única forma para a participação daquela empresa naquela licitação. E aí, Priscila, eu gosto muito de direito comparado. Urano recentemente promulgou uma lei muito interessante que chama a Lei de Liberdade Econômica de Urano. E um dos artigos que a Lei de Liberdade Econômica de Urano traz, que é muito interessante, que são direitos de toda pessoa natural e jurídica, essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômico do país, observado disposto no parágrafo, e tem um inciso, que é gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica. Se a autoridade antitruste começa a se imiscuir na decisão dos agentes econômicos, até que ponto ela está respeitando essa presunção de boa-fé? Mas não apenas isso. Mercúrio recentemente aprovou um decreto, a Lei de Introdução às Normas do Direito de Mercúrio, que também é muito interessante, e que ela determina que a autoridade administrativa, em todas as suas decisões, deve levar em consideração as consequências das suas decisões. E até que ponto a autoridade antitruste, quando entra nesse núcleo duro da decisão do agente econômico, ela não pode estar desincentivando empresas a formarem consórcios que são essenciais para a prestação de um serviço no futuro próximo. Essas são as minhas provocações para a equipe de acusação. Para a equipe de defesa, as provocações serão muito mais leves, porque eu estou falando com a minha chefe e meu orientador. Então, eu não posso... eu tenho medo. Então... Parcialidade, hein? Parcialidade aqui. Transparência. Lembrando que ele não vota. Né, mas provoca. Em relação à equipe de defesa, a minha provocação é a seguinte. Não vou citar aquela batida frase do Adam Smith, mas me preocupa no caso concreto a reiterada interação entre os representantes, os executivos da empresa. E aí não ficou muito claro na apresentação qual é a estrutura de governança que as empresas construíram para evitar que contatos que são regulares, permitidos e, inclusive, para a administração pública, em alguns momentos, são essenciais para a formação de um consórcio. Qual é a estrutura e as cautelas que as empresas construíram para evitar que isso desborde para uma troca de informação comercial sensível? Porque o que a gente está falando aqui são licitações não apenas que são reiteradas, são realizadas em diversos planetas. A gente tem colônias em 300 planetas ao redor do sistema solar. São as mesmas empresas que prestam esse serviço. A gente está falando de oportunidades nas quais essas informações que foram trocadas
diretamente entre os representantes das empresas. São informações sobre a situação atual, mas também sobre a atuação futura dessas empresas. As informações trocadas são desagregadas e individualizadas para cada uma das empresas. São frequentes pelas razões que a gente expôs aqui. As licitações acontecem em vários planetas e essas informações ficam restritas às empresas que estão negociando os consórcios. E aí não ficou claro para mim se existe uma estrutura de governança, como isso foi tratado internamente nas empresas, e essa é a minha principal preocupação relacionada à equipe de defesa. E espero estar empregado ainda e ter orientador. A prova da parcialidade. Doutora Lenisa, contém, assim... obrigada, doutor Felipe. Eu não sei se o senhor gostaria de fazer alguma consideração, porque foi pedido direito de resposta aqui pelas duas equipes, mas foi indeferido, porque eu entendo que agora nós temos aqui os nossos prazos processuais, a gente precisa terminar o processo, porque senão isso se alonga de uma forma muito indevida. Então, eu gostaria de pedir aos senhores, a gente vai voltar a debater, né? Então, a ideia é que os senhores, agora nós temos 3 links de votação, e podem ser acessados com os QR Codes, ou caso alguém prefira utilizar o link para esse site, é sli.do, e utilizando esses códigos, vocês vão ter acesso à votação. São 3 votações, então a gente, claro, como sempre, individualiza as condutas nas investigações, né, inclusive de Marte. Então, cada uma das empresas vai ser julgada individualmente. Então, os senhores vão votar, por favor, se as empresas violaram a ordem econômica. Então, se cada uma delas, na Super Shield, Megaforce e Estrela de Marte, violaram a ordem econômica. E aí a gente vai aproveitar aqui os nossos panelistas que estão animados para a gente debater um pouco os resultados das votações, aproveitando também as considerações do nosso comentador, né? Se vocês puderem colocar para a gente na tela de resultados, a gente começar a acompanhar ao vivo, porque a gente é muito eficiente aqui em Marte. E... mais eficiente do que o TCE. Opa! O problema é a urna eletrônica, hein? Olha aqui. Voltar. Se puder voltar no QR Code só, porque acho que nem todos conseguiram... Aí, ó, tá ali. Ah, estão ali. Tá ótimo. Quero votar, não estão deixando. Voto impresso. O voto era impresso, hein? Eu acho melhor, hein? Bem, pelo que eu também estou enxergando aqui mal, porque realmente os gases tóxicos de Marte me afetam a visão, mas pelo que eu estou vendo, então, no primeiro nós temos... Não sei o que está... Tá difícil, né? Nossa, gente, está impossível. 70%. Na primeira? Mas qual que é? Super Shield. Então, a Super Shield, olha só, realmente o time... a Super Shield não está sendo condenada nesse momento. A Megaforce também não está sendo condenada. E a Estrela de Marte também não. Então, nós temos aí apenas 30% nos 3 casos dos julgadores. Os senhores estão votando. Nós temos aqui inúmeros conselheiros. E... a justiça foi feita, tá vendo? Eu acho que a gente pode, talvez... Por favor, o resultado parece legítimo. Eu não sei por que vocês estão tratando dessa maneira, a gente querendo prejudicar o bom andamento. Vocês conselheiros votaram, a vontade do povo é soberana. Pela ordem, fazer isso. pela ordem. Deus, só faltava isso agora. Há novas evidências. Nesse momento processual... Encerrada a fase instrutória. Reparem o grau da ilegalidade sendo cometida nesse momento. Doutor Ragazzo, o direito processual administrativo é a busca pela verdade material. Não, pelo As amor provas de Deus. podem ser admissíveis até o último momento. Exato. Se ainda não tem ata de julgamento, eu posso mudar, tá?
Senhores, contenham-se. Causa Nós acabamos de receber aqui isso. documentos da representante legal da empresa OVNIs Blindados. Obrigada, doutora. Acho que é um pouco intempestivo, mas acho que a gente pode... Vamos deliberar aqui. Nós estamos vendo aqui... Nós estamos vendo aqui e-mails trocados. Então, e-mails trocados entre a empresa OVNIs Blindados e as 3 empresas Super Shield, Megaforce e Estrela de Marte individualmente. E mostrando que a OVNIs Blindados abordou individualmente esses 3 concorrentes, buscando formar um consórcio com essas empresas. Então, vamos analisar aqui esses documentos. Então, aqui a gente está vendo George Rooney, da empresa OVNIs Blindados, escrevendo... Espera só um minuto, que realmente Marte afetou a minha visão. Muito bem. O Jorge, ele escreve para o nosso já conhecido Yuri Gagarin. Yuri, tudo bem? Gente, não está difícil. Tá. Yuri, tudo bem? Espero que esteja lembrado de nosso encontro e conversa. Escrevo para fazer um follow-up em relação à possibilidade de fazermos um consórcio entre nossas empresas para participação na licitação. Agradeço se puder me retornar em breve, o tempo urge. Grande abraço. O Yuri responde o seguinte: caro Jorge, mas claro que lembro de nosso encontro. Foi um prazer conhecê-lo na feira. Como está? Lembro que estava para sair de férias para Vênus. Como foi? Muito quente? Agradeço muito terem pensado em nós para essa parceria, mas não podemos sequer iniciar conversas nesse sentido, porque estamos enfrentando algumas dificuldades e o nosso conselho decidiu que não participaremos nem sozinhos nem acompanhados. Sugiro fortemente que converse com nossos amigos na Super e na Mega. Boa sorte na empreitada. Fico torcendo para que encontre os parceiros para esse projeto. Simpático, né, esse Yuri? Pessoa gentil. Depois a gente tem a foto dele para mostrar. Temos a mesma proposta, né, a mesma abordagem do George Rooney ao Mel Armstrong, da Super Shield. O Mel não é muito simpático, né? Ele responde: bom dia, acuso o recebimento da sua proposta para a formação de um consórcio entre nossas empresas. Agradeço, no entanto, não temos interesse. Então, um pouco mais contido, né? E aqui também foi na mensagem enviada ao Spock, então, o senhor Spock Martins da Silva. Caro Spock, como está? Espero que tenha melhorado de saúde. Teve a oportunidade de verificar a proposta anteriormente enviada? Gostaria de saber o posicionamento de vocês em relação a ela. Como adiantei, temos muito interesse em participar, inclusive de eventual negociação com terceiros. É verdade o que eu tenho ouvido no mercado sobre as conversas com a Super Shield? Grande Jorge, aqui tudo certo. Totalmente recuperado da gripe, obrigado por perguntar. Não temos interesse, tendo em vista que reunimos todos os requisitos técnicos e financeiros para participar do edital individualmente, que é o que provavelmente faremos. Opa! Que coisa! Temos também uma segunda leva de documentos aqui que foram enviados, em que aí parece até uma autodenúncia, mas enfim. A empresa OVNIs Blindados se reuniu com as demais empresas da franja do mercado e na sede da OVNIs Blindados para discutir esse projeto e buscar a formação de um consórcio. Então, a gente verifica aqui que várias empresas, né, que nomes interessantes, né, que tem essas empresas, presentes representantes da OVNIs Blindados, George Rooney, da 9G, Will Smooth, Segurança Sideral, Brenda Flores, Space Protection, Mary Purple, Alien Guard, Timóteo Charlatão, Sterry Bunker, Jorginho Luque e Via Lacta Security, Consuela Hammock. Na sede da OVNIs Blindados, a ata elaborada pela OVNIs Blindados,
Às 10h04, horário de Marte, foi iniciada a reunião com os participantes acima descritos para discutir o edital recém-lançado. OVNIs blindados provocou os demais quanto a eventual formação de consórcio entre as empresas presentes para a participação na licitação. Foram realizadas apresentações técnicas e financeiras pelos representantes da OVNIs blindados, 9G, Sterry Bunker e Via Láctea, nessa ordem. Após bem, eu não recebi, né, a advogada não incluiu esses documentos, mas enfim. Após debates, concluiu-se que as empresas em conjunto atendem aos requisitos financeiros e técnicos do edital, especialmente pelo fato de que a 9G demonstrou ser capaz de atender a área de sombra, ao contrário das demais. Alien estarão desenvolvendo tecnologia, mas o lançamento está previsto para o próximo ano, sendo intempestivo para esse projeto. As empresas ficaram responsáveis de levantar documentos necessários para que a habilitação seja preparada em tempo hábil. Então a gente tinha um potencial concorrente aqui. Mas aqui tem uma mensagem da 9G, do Will Smooth, avisando os demais que eles não conseguiram a certidão negativa de débitos fiscais espaciais a tempo e foram, portanto, não participaram da licitação. Por isso que a gente sempre diz que é importante pagar seus tributos em dia, né? Mas, enfim, eu acho que diante desses novos documentos, a gente vai reabrir os prazos para a acusação e para a defesa se manifestarem. Se quiserem, também podem se manifestar sobre outros pontos que foram levantados, inclusive pelo nosso comentador. Eu vou dar 10 minutos para cada equipe, porque realmente esse julgamento já se prolongou demais no tempo. Então, eu iniciando pela equipe da acusação, fiquem à vontade para comentar e depois nós reabriremos a votação. Muito obrigado. Acho que eu vou começar aqui com algumas ponderações e depois a colega a doutora Lenisa vai complementar também. Acho que o comentarista Felipe traz dois pontos importantes. Um é sobre essa questão, né, de uma eventual substituição tanto do órgão listante como também dos agentes privados por parte da autoridade antitrust. A segunda, mais preocupante, é uma questão até de ordem com relação à imparcialidade dos conselheiros e conselheiras, na medida em que, imaginem quantos pessoas subordinadas à doutora Fernanda se encontram e têm votado aí. Então já tem uma questão bastante importante que a gente está e que se viu, né, no resultado aí claramente baixo. Em relação ao outro ponto, e aí aproveito também para endereçar algumas pretensos argumentos de defesa trazidos pelos doutores, não se trata aqui absolutamente de invadir a esfera privada, mas simplesmente de analisar os fatos. E os fatos, aqui nesse caso, são bastante evidentes na medida em que não houve uma mínima tentativa de preservar a livre concorrência por parte dos agentes privados, da Megaforce e da Super Shield. Essas duas empresas, representadas pelos patronos aí, elas optaram conscientemente por eliminar qualquer tipo de possibilidade de concorrência nessa licitação. Seja porque consorciaram entre si, seja porque também tentaram envolver a Estrela de Marte, até o momento que a Estrela de Marte decidiu não participar do consórcio, porém, com o compromisso de não participar da própria licitação de uma forma individual ou consorciado. Então, eliminou um concorrente potencial da licitação. Para além disso, a Estrela de Marte também se recusou a participar em consórcio com as demais. Então, essa alegação da defesa de que não havia também... Em primeiro lugar, acho que vale registrar que a Estrela de Marte está revel nesse processo, né? Já que os doutores não estão representando, eles consignaram aqui que abandonaram a defesa da Estrela de Marte. E a Estrela de Marte efetivamente cumpriu seu compromisso e não participou da licitação de uma forma individual ou com consórcio com as demais empresas potenciais, como a gente viu nessa ata, poderiam juntamente participar também.
Com relação ao argumento financeiro, esse é bastante interessante, porque a justificativa, a grande tese da defesa é de que o consórcio era necessário para cumprir um requisito ou exigências financeiras desse projeto. Porém, se esse era a questão, se essa era a limitação, por que essas empresas não optaram por buscar um instrumento de financiamento tão amplamente disponível no mercado através de qualquer project finance? Há bancos que trabalham e estão preparados para financiar esse tipo de projeto e suprirem essa deficiência que havia supostamente, alegadamente, pela defesa em relação a essas duas empresas. Então, ao invés de optarem por se associar com um não concorrente, que viabilizaria a concorrência na licitação, eles buscaram se associar entre si e também em coordenação com a Estrela de Marte para conseguir suprimir completamente a concorrência no certame. Eu vou aqui interromper o meu colega, que ele é um primor de eloquência e restrição emocional aqui, só para dizer, nobres julgadores, vocês, por favor, não se deixem levar por uma apresentação bacana. Aqui o pessoal do Ministério Público, da acusação, nós temos que fazer nosso trabalho com o mínimo de dispêndio de capital. Então aqui, os senhores têm que se ater ao que tem nos autos e o que vamos falar. Olha, só a contratação de um único escritório para representar, para advogar para todos o consórcio é a formação de conluio. Isso está evidente. Segundo ponto, já disse e repito, aqui, depois dessas provas que vieram aqui no segundo tempo, que isso? Quem é que sabe que o coleguinha tem gripe a não ser a própria mãe? Isso é a proximidade, é a promiscuidade da relação entre as empresas, é a prova cabal. Outra coisa também, só para deixar aqui esclarecido, a habilitação sem ressalvas não quer dizer nada, porque é o primeiro juízo, né, que o licitante faz de questões extrínsecas. Tanto é que não quer dizer nada a habilitação, que a OVNI ela foi afastada por falta de capacidade técnica após ser habilitada. Isso põe por terra o argumento da defesa, que quer que levar os senhores a crer no inacreditável. Que isso? Agora, as empresas dizem que esse consórcio traz o compartilhamento de know-how e sinergia. Que isso? Compartilhamento de know-how é troca de informações sensíveis. E o que é a sinergia entre as grandes e poderosas do mercado? É afastar o segundo ou terceiro concorrente para deixá-lo comendo poeira, e poeira estelar, minha gente. A gente não pode garantir, a gente não pode deixar isso passar em brancas nuvens, se é que pode. E capacidade financeira, como disse meu colega, se essa formação de consórcio tivesse um caráter patriota, que se valha de dinheiro de instituições financeiras, que é o recomendável pela OCDE. Como é que a gente parte do princípio da presunção de licitude de um consórcio desse? Se atua em mercados diferentes, em mercados geográficos diferentes, ou se podem complementar a questão técnica e a operacional para cumprir com o contrato? Então, minha gente, peço de novo, os senhores terão uma nova oportunidade de proferir um juízo muito mais isento, legítimo e legalista. Estamos aqui pela pátria. Muito obrigado, colega. Ainda um outro ponto que fica bastante claro, ao invés de optarem por se consorciar... A moderadora está aplaudindo, só para entender. Eu tenho uma certa dúvida sobre a imparcialidade aqui no momento. Eu estou tentando ajudar o outro grupo. A moderadora não vota. Só um ponto, por favor. Não, mas induz, né? Quem sabe? Mas o outro o senhor Roquete aqui, ó, o senhor Roquete está com medo de perder o emprego. Exato. Que isso? E ele sabe o que vai ser uma banca de doutorado tendo falado o que falou. Exato. Aqui. Mas prossiga, doutor Márcio. Um outro ponto importante é o seguinte, em relação à alegação de que haveria necessidade de suprir uma eventual limitação financeira,
por que essas duas empresas acabaram negando a formação de um consórcio com OVNIs blindados, que é detida por um milionário e poderia... Excelente pergunta, doutor Márcio. Muito bom. Quero ver. Para a qual teremos uma resposta acachapante. Cachapã. Sei. E as eficiências não foram simplesmente palavras jogadas ao ar, não foram comprovadas ao longo do processo, não passaram pelo DE, e fica muito claro que não justificariam a formação de um consórcio, sabendo que esse consórcio levaria, como de fato levou, à inviabilidade de uma concorrência nesse certame. Então, os prejuízos estão muito claros e a justificativa trazida pela defesa... Pífia. Não somente poderia admitir a hipótese da legitimidade desse consórcio se fosse extremamente imprescindível para a execução do contrato. E, por fim, um argumento que também é trazido pela defesa, que é risível, é a questão do valor orçado. Então, compara a proposta apresentada com o valor orçado, quando todo mundo sabe que o valor orçado pelo agente licitante é apenas uma referência interna. Presunção. E se não tivesse ninguém que pudesse atingir isso, teria que ser deserta essa licitação, que não foi. Então, muito evidentemente, a comparação que tem que ser feita é com a proposta de OVNIs blindados. Um agente do mercado que poderia até subcontratar um terceiro se tivesse tido a proposta vencedora, quer dizer, teve a proposta vencedora, mas se ela não tivesse sido inabilitada, ela poderia ter executado, e seria obrigada a executar esse contrato com esse valor. Então, esse é o valor efetivamente de referência, e fica claro que houve um sobrepreço muito relevante que levou prejuízo para a colônia brasileira em Marte, para todo o Ministério de Assuntos Espaciais. Belas palavras, colega, belas palavras. Obrigada, inclusive, por atender ao tempo. Então, eu passo agora à defesa para responder as considerações, os documentos novos que foram juntados aos autos. Obrigado, moderadora. Bom, mais uma vez, tentar reduzir um pouco a emoção aqui, porque é só o que tem do outro lado. Fatos, tá? Responder a pergunta do meu querido orientando. Que vai muito bem, aliás. Só nota A. Aluno exemplar. Sucesso. Publicaremos em breve um artigo sobre consórcios. O Clean Team foi feito. Houve uma identificação das pessoas que podiam ter acesso às informações. As informações foram restritas ao objeto do consórcio. Essa foi uma pergunta simples. Ela, naturalmente, tem uma resposta simples. Eu fiquei curioso com o ponto trazido pela acusação sobre a possibilidade de empréstimo. Eu não sabia que a acusação estava acompanhando tão bem, o Ministério Público acompanhando tão bem custo de crédito no Brasil. Assim, é tão bom isso. Não sei se está ciente, mas a gente é o segundo maior spread no mundo para créditos livres. Esse entrou um pouco no mercado financeiro. Não sei se o senhor me acompanha, queria fazer uma divulgação aqui. Tem um canal, Instituto Propag, já com mais de 6 milhões de views, 54 mil pessoas e tal. Conto com a presença de vocês. É só entrar no YouTube e clicar no sininho para ativar as chamadas. Doutor Ragazzo, jabá, não está permitido jabá neste painel. A procuradora se lançou ao próximo papel do Malhação e eu não posso falar agora do YouTube. Além de colocar o nome do nosso super-ministro Guedes na lama, falando do spread, que isso daí ninguém sabe. Relatório do Banco Central que foi divulgado na última semana. É só ler, é só estudar. Aqui. E se o senhor atrapalhar minha ida para o Big Brother, o senhor vai ver só. A questão vai se tornar pessoal. Então, como o Ministério Público não tem condições de acompanhar custo de crédito no país, é óbvio que isso era uma impossibilidade naquela situação concreta. Então, é simples. Lógico que não é crédito livre, obviamente estou falando de crédito. Oi? É crédito, mas é tudo baseado e lastreado no Brasil, nas condições econômicas brasileiras que servem de parâmetro, meu caro. Que isso, eu sei que você está tentando ajudar seu sócio, mas isso também é irregular. Tá falando que o super-ministro Guedes ele é ruim no Brasil e lá fora? Eu interrompi, por acaso, moderadora? Eu interrompi.
Difícil demais. Pode eu vou concluir. tentar encerrar, porque realmente é muito simples. Evitando Porque jabá, mas pode concluir as considerações. até a moderadora, gente, é impossível, a democracia acabou, não tem como. Mas seguindo a lógica, aqui tem uma questão muito simples. Olha o momento em que essas provas, que aliás não alterem nada, né? A Fernanda vai explicar isso em detalhe, não alterem absolutamente nada o cenário. Mas todo mundo aqui, a grande maioria formada em Direito, existe isso, encerrada a fase de instrutória, ter apresentados documentos suplementares, isso nem deveria estar sendo debatido agora. Mas será? Bom, tendo em vista que foi reaberto para diligências, estamos aqui para demonstrar categoricamente e novamente baseado em fatos e documentos que não há que se falar em qualquer alteração do cenário já votado em relação a não há qualquer indícios e provas e elementos contra Super Shield e Megaforce. Por favor, o slide novamente. Então, o que fica claro é que, e talvez esse seja o único ponto, embora não explorado pela acusação, a empresa a ser investigada, nesse caso, nos parece ser a OVNIs blindado. Em nenhum momento há qualquer tipo de avanço ou sinalização dos nossos clientes Super Shield e Megaforce ao serem consultados para consórcio. Isso é uma prática normal. As equipes recepcionam isso e analisam nos seus clean teams. E foi falado de forma muito, muito categórica e sem qualquer tipo de adentrar qualquer informação relevante de que não tinham interesse na formação do consórcio. Ponto. Então, qualquer ilação baseada nisso não é baseada em fatos. Então, ela tenta negociar, ela responde que não poderia iniciar a conversa por estar passando por dificuldades. Não é nossa cliente, não afeta a nossa situação. Próximo, por favor. Em relação a Super Shield, como dito, ela informa categoricamente, não tem interesse. Então, a próxima, por favor. E aí vem a brilhante pergunta da acusação de por que, então, novamente querendo adentrar numa esfera negocial e da atividade privada, por que o consórcio não entrou em contato e não aceitou participar de um consórcio com a OVNIs blindado? Olha a cara do homem. Gente, não há qualquer racionalidade em firmar consórcios com a OVNIs blindado. Isso é uma atuação, é uma decisão interna, privada e baseada em fatos. A gente está falando de uma empresa que é detida por um excêntrico bilionário e que não tem qualquer experiência desenvolvida na instalação de satélites em áreas de sombra. Então, não havia qualquer racionalidade técnica, econômica, para qualquer tipo de consórcio dessa natureza. Então, espero que tenha respondido a nobre dúvida da acusação. Não respondeu, mas... Não respondeu. Mas é impressionante isso. Então, isso. Não, a acusação, em relação... A falta de razão se impõe, é isso? A defesa falava sobre uma questão financeira. E aí traz um contra-argumento. Doutor, degringolou o aspecto físico do sujeito, que isso? E a falta de capacidade o que me parece é isso, isso daqui é um cidadão de Marte que merece o seu respeito. Olha só, se excentricidade não pudesse fazendo legitimar, qualquer julgamento pela aparência, não é a defesa, de forma alguma. Senhores, eu expliquei razões técnico-econômicas. É o que eu estou tentando. Eu juro que eu estou tentando. Preconceito com as pessoas que têm déficit de feição. Que isso? Que isso? E se a excentricidade não permitisse uma legalidade, o Elon Musk não teria agora comprado o Twitter? Que isso? É uma versão muito canhota. Podem prosseguir. Bom, em relação ao e-mail, já que nos atemos aos fatos, na próxima evidência, por favor, que se
a questão da Megaforce, não há qualquer extrapolamento. Você pensar que uma operação e uma licitação que foi declarada, cumprida efetivamente pelos órgãos de controle em Marte, na colônia da Terra, tem que ser desconstituída por uma questão de um e-mail como esse? Não há qualquer razoabilidade. Oxe, quem falava em evidências eram eles? Ué, agora... Cadê? Doutora, estamos, analisando as provas dos autos que foram submetidas em diligência. Doutor Ragazzo, eu não estou entendendo a moderadora, se eu prossigo. Não, pode prosseguir. Aos procuradores agora do grupo da acusação, eu peço que se mantenham ouvindo a equipe da defesa. E, por fim, já que não temos condições de continuar participando, porque somos interrompidos a todo momento, gostaríamos de falar que, da parte de por que também a Megaforce não tinha qualquer interesse em se consorciar com a OVNIs blindados. É uma informação pública, no próximo slide, por favor, que a empresa possui má reputação em Urano, que é um grande cliente nosso. Então, por todas essas razões, está demonstrado documentalmente que não há qualquer razão técnica para o consórcio. E, por fim, o último ponto, não cabe a nós analisar essa questão em relação a essa ata de reunião. Não há qualquer participante de Super Shield e Megaforce nessa reunião. E que, portanto, se o único ponto que podemos concordar com a acusação nesse sentido é que talvez valha a pena vocês irem buscar evidências em relação a OVNIs blindado e às outras empresas que estavam tentando competir, já que a concorrência era aberta. Então, de todos esses pontos, por isso, solicitamos e entendemos restar cristalino que não há qualquer prova contra as nossas clientes Super Shield e Megaforce. Agradeço, doutora Fernanda e doutor Ragazzo, por terem cumprido o tempo. Doutor Felipe, gostaria de comentar alguma coisa. Eu vou pedir para retornar os QR Codes para que os conselheiros então possam, reavaliando essas evidências, votar. E como nós temos 10 minutos restantes no painel, a gente gostaria de abrir... Eu queria agradecer, a todos os... De novo, peço palmas aqui a todos os nossos participantes que incorporaram aí e super bem aí os seus papéis. Eu, em determinado momento, fiquei, confesso que tensa. A moderação, consigo agora me colocar no papel do William Bonner, enfim. E aí a gente gostaria de ouvir, então eu queria agradecer a todos que fizeram, inclusive Estrela da Morte. Então temos aqui grande criatividade. Queria agradecer também a minha equipe, a equipe do Márcio e do Caminati, mas o pessoal do BGA que ajudou muito na criação de nomes e nessa parte criativa e técnica do caso. Então, eu acabei não agradecendo. A nossa madrinha do nosso painel, que também ajudou na coordenação, que foi a Ana Batia. E eu queria convidar o público, a gente vai colocar os resultados daqui a pouquinho no telão, a gente ainda tem um tempinho e queria saber se tem alguém que gostaria de comentar o caso, comentar o seu voto, enfim, se alguém do público gostaria de participar. Perguntas. Quem é que vai entrar nessa confusão? Boa pergunta. Acho que a gente pode colocar, não sei se todos já votaram, ainda precisam de mais tempo. Eu só pediria para que o pessoal da SG, da Procuradoria, todo mundo se abstivesse, por favor, tá? Todo mundo que estiver na FGV também, por uma questão de impedimento claro. É só isso, viu? E seguidores do Ragazzo no TikTok. No TikTok. Né? Aí vai ser difícil. Aí vai ser complexo. Tá se valendo da popularidade, né, defensor? Tá se valendo. É o que a gente joga com as armas, né? Tô vendo. Bem, a gente mantém os resultados, a gente tem um pouco mais de votos agora pela condenação, mas se mantém aí para as 3 empresas o arquivamento do processo.
Então, Fez da justiça. Decepção. eu acho que o time enfim, conselheira Lenisa e doutor Marcos quiserem recorrer, quiserem comentar alguma coisa, então eu vou pedir, se a gente não tem comentário do público, queria pedir aos panelistas para, se quiserem comentar alguma coisa. Não, ó, eu queria realmente Em relação aos agora, resultados. eu queria agradecer a todos os julgadores, né? Aqueles que estiveram ouvindo, que foram imparciais, que representam os 40% aqui da população. O resto eu vou pedir que vão para Marte, né? Porque é lá que é melhor para garantir a imparcialidade aqui. Muito obrigada. Obrigada.